querido, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Elisângela de História. E hoje nós vamos iniciar essa videoaula falando sobre a América Latina, né? Mas nós vamos focar na história contemporânea. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, já deixe seu like nesse vídeo e se gostar, compartilhe e se caso tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário que eu estarei respondendo. Tudo bem? Então, bora iniciar aí? Bem, primeiramente, né, quando a gente vai falar sobre a América Latina, nós temos que lembrar, né, como é que estava o cenário social, político e econômico, né, do período aí vamos dizer assim, né, em meados do século XX, né, a gente já pode colocar dessa forma aí. Aqui, gente, que nem eu coloquei para vocês nesses slides, a gente vai estar focando sempre após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Até porque, vamos dizer assim, esses países latinos, eles vão ter uma maior, vamos dizer assim, vai ter um maior desenvolvimento, né? Como é que eu posso dizer? Em questão principalmente econômica, né? Por quê? A gente sabe que durante o período da Segunda Guerra Mundial, os países da América Latina, eles eram países praticamente totalmente agrários, né? Podemos colocar dessa forma. E durante a Segunda Guerra, esses países, eles acabaram vendo a necessidade de começar a produzir produto que até então traziam de fora, né? E vai ser nesse período que grande parte desses países vão acabar se industrializando. E por conta dessa industrialização, economicamente falando, eles vão acabar crescendo muito, né? Então eles vão ter, vamos dizer assim, bastante destaque nesse cenário. Até porque, então, que eram compradores, eles também passam, né, a ser os vendedores, né, os exportadores. E isso vai ter um grande destaque aqui para o nosso continente. E só para vocês terem uma ideia, né, por conta desse desenvolvimento industrial aí, o panorama social ele vai se modificar totalmente, né, pelo simples motivo. Até então, as pessoas que viviam na zona rural vão acabar indo para a cidade, então a gente vê um grande êxito rural aí. Além disso, né, na parte da política, que até então quem comandava tudo e todos eram os famosos caudilhos, né, que nada mais eram do que aqueles grandes fazendeiros da época, eles vão acabar perdendo muita influência, porque vai acabar surgindo muitos líderes, né, políticos nessas grandes cidades aí, esses líderes simpatizantes. E isso, só para vocês terem uma ideia, vai acabar gerando na história, né, até um período chamado de populismo, que era esses líderes políticos que eles agradavam, né, as grandes massas, por assim dizer. Além disso, né, claro que quando a gente vê que quando aglomera muita gente numa única região, né, não vai trazer só benefício, que nem eu falei para vocês, economicamente cresceu, o país vai se industrializar, né, o caudilismo vai desaparecer, né, então não é só coisas boas, coisas positivas, coisas ruins também vão acabar acontecendo. Até problemas que não se tinha em referência de habitação, né, vai acabar surgindo, porque muita gente vai acabar migrando para essas cidades, querendo trabalhar próximo, né, vamos dizer assim, das suas moradias, que nem eu posso até estar colocando aí, vai ser a partir desse momento que vai acabar surgindo, principalmente aqui, né, no Brasil, que a gente vai chamar de cortiço, né, que tem as grandes empresas e essas empresas, ao redor delas, vai acabar surgindo essas moradias, em que um monte de pessoas se aglomeram, né? Pelo menos aqui no Brasil ainda temos esse um pouco de costume. Quem é aqui, né, que não mora com um parente dentro do quintal, né? Eu, particularmente, aqui na minha casa, né, tem a minha casa e tem mais duas, que no caso seria do meu sogro e da minha cunhada. E isso daqui a gente nada mais chama do que cortiço, né? Então, não só problema de habitação, mas de infraestruturas também, essa questão de saneamento básico, né? E isso também vai acabar gerando um caos na saúde, porque onde se aglomera muito lixo, né, acaba surgindo aí, a gente sabe, muitos ratos, outras doenças, né, por conta transmitida aí de outras formas, não só vamos dizer assim, de animais, mas até também outros problemas que vai acabar surgindo aí no setor da saúde, né, que vai acabar se agravando. E não só por isso, também não podemos esquecer essa questão até do transporte,
né? Porque o transporte também vai acabar sofrendo essa turbulência. Porque, gente, a gente sabe que um país, quando ele se industrializa, ele tem que ter um transporte ágil, né? Uma coisa assim rápida. E, infelizmente, aqui, né, na América Latina, vamos dizer assim, o nosso sistema de transporte ainda era muito atrasado comparado ao da Europa, né? Só para vocês terem uma ideia, a grande parte aqui do café aqui do Brasil, né, por muito tempo era transportado em lombos, né, de burros, literalmente. E bem tardiamente que vai acabar chegando o trem aqui no Brasil, né? E isso também vai acabar ocorrendo em outras regiões da América Latina. Então, esse problema do transporte também vai acabar estando muito presente, tá? Só emendando um pouco aí do que eu falei para vocês, né? Que vai acabar surgindo esses líderes políticos, e esses líderes políticos eles vão acabar tendo como principal objetivo da sua vida agradar as grandes massas, né? Esses líderes eles vão acabar recebendo o nome, né, de líderes populistas. E esse populismo, né, essa exaltação vai acabar ocorrendo, né, a gente fala aí em torno dos anos de 1930 e 1960, né? Então vai ser durante esse período que vários personagens vão acabar se destacando aí na América Latina. Eu vou estar citando dois para vocês, tá bom? Um já tem a videoaula aqui no meu canal, né, que é falando sobre o período de Getúlio Vargas, né, que governou o Brasil durante 15 anos. E eu estarei falando para vocês nesse vídeo, né, sobre o Perón, que era o presidente da Argentina, que foi um cara, assim, bem exemplar, né, e fez muitas coisas boas, positivas lá na Argentina, e que eu estarei falando para vocês logo mais a seguir. Tudo bem? Como eu estou falando para vocês do período contemporâneo, né, e eu falei sobre a República Populista, que vai até meados de 1930 a 1960, a partir de 1960 eu não posso deixar de falar, né, que vai acabar ocorrendo aqui na América Latina uma onda, gente, de regime ditatorial, tá? Então, grande parte aí dos países da América Latina, eles vão acabar sofrendo golpes, tá? E de que forma é que vai surgir esses golpes? Não podemos esquecer que durante esse período nós estávamos vivendo, né, o famoso período da Guerra Fria. E os Estados Unidos, né, por conta da doutrina Monroe, que era aquela famosa doutrina América para Americanos, e não só por isso, mas também a política, né, do Big Stick, a política do grande porrete, ele meio que queria, vamos dizer assim, ser o grande líder daqui do continente. E ele, né, os Estados Unidos, ele acreditava-se o seguinte, né, que o socialismo ele não poderia ser implantado aqui de forma alguma. E por esse motivo, grande parte desses líderes populistas, para eles conseguirem agradar as grandes massas, eles acabavam, vamos dizendo assim, pegando alguns ideais, né, de esquerda. Entre esses ideais, eu posso estar citando para vocês aí reformas de base. Entre essas reformas de bases aí, eu posso até estar citando para vocês, né, como a própria reforma agrária, tá? E por conta, né, desses ideais, desses populistas, né, os militares, como sendo o setor de oposição, né, a própria Igreja Católica, tá, gente? Eu não posso deixar de esquecer de falar disso daí, porque ela teve uma participação muito grande, né? Burgueses, eles vão acabar, vamos dizer assim, sendo os grandes opositores. Não só isso, claro que esses opositores, eles vão acabar recebendo incentivo, tá? Financeiro também dos Estados Unidos. E a principal justificativa, né, desses, vamos dizer assim, desse setor de oposição vai ser o quê? É que eles estão literalmente tentando defender os seus países, né, dessa coisa maldita que é o socialismo, tá bom? Aqui no meu canal eu também já fiz uma videoaula, né, explicando um pouco mais sobre o socialismo. Então, quem tiver alguma dúvida aí, tá? Podem dar uma olhadinha sobre expansão e colapso, tá, do socialismo. São 3 vídeos e tá bem bacana essa videoaula, tá? Que nem eu citei para vocês, grande parte aí, né, desses militares, quando eles receberam esse apoio dos Estados Unidos, gente, eles não pensaram 2 vezes, então eles deram um golpe,
tá? E eles literalmente começaram a fazer algo que era chamado de terrorismo de Estado. O que seria essa questão do terrorismo de Estado? Por isso eu fiz questão de colocar essa imagem aí ao lado para vocês. Nada mais seria do que você começar a fazer perseguição a todos os seus opositores, né? Então, todas aquelas pessoas que eram contra o período da ditadura militar, né, do regime militar. Então, só para vocês terem uma ideia, foram presos, torturados, né? Muitos foram mortos, mas acabaram, vamos dizer assim, entrando em status de desaparecido. E o negócio realmente, gente, não foi bacana. Foi um negócio assim bem marcante, bem massacrante. E é algo assim que manchou literalmente, né, a história dos países latinos, né, por conta desse episódio aí horroroso que acabou ocorrendo. Não só, né, os militares acabaram fazendo esse terrorismo de Estado, mas a grande maioria deles, ou melhor, todos eles, começaram a contrair muita dívida externa, né, com os Estados Unidos. Então, eles pegavam dinheiro emprestado e eles tinham como objetivo, vamos dizer assim, tentar melhorar a economia do país. Mas, gente, o que acabou, né, vamos dizer assim, acontecendo é que houve grande corrupção, tá, por parte desses militares. Houve concentração de renda, assim, na mão, né, de algumas pessoas. Então, quem era rico ficou mais rico, quem era pobre acabou ficando mais pobre, tá? A inflação, gente, tava assim uma coisa absurda, tá? Pelo menos aqui no Brasil, tá, gente? Eu lembro que minha mãe, ela fazia um relato muito grande, que ela diz que chegava no mercado um dia para poder comprar pão, quando chegava no dia seguinte, o valor que ela tinha pagado no pão do dia anterior já não era o mesmo, né, do dia seguinte. Então, assim, a inflação estava correndo solto, estava uma coisa assim, totalmente desorganizado, tá, gente? E por conta disso daí, o número de desemprego aumentava cada dia mais. Muitas empresas acabavam fechando, literalmente, porque não tinham condições de arcar com todas as despesas, tá? É claro que grande parte do que esses militares acabaram investindo não trouxe qualquer tipo de retorno para o Estado e literalmente assim fizeram investimentos em coisas assim supérfluas, né? E aí para tentar resolver a economia eles acabavam assim contraindo mais dívidas ainda. No caso aqui do Brasil, só para vocês terem uma ideia, o Brasil especificamente, né, durante o período da ditadura militar, foi o período assim que mais contraiu dívida, né, com os norte-americanos. E essa dívida aí foi uma das mais altas, só para vocês terem uma ideia. E isso também acabou ocorrendo, né, com outros países também aqui da América Latina. Uma coisa que foi em comum é que grande parte desses regimes ocorreram entre o ano de 1960 a 1980, tá bom? Por que a gente coloca essa data mais especificamente? Porque quando o Jimmy Carter, que era o presidente dos Estados Unidos, ele acaba assumindo, ele vai ter uma política um pouco diferente dos seus antecessores, né? E ele vai acabar, vamos dizendo assim, deixar de fazer muito investimento nesses países da América Latina, até porque ele tá vendo que o que está ocorrendo são barbáries, são torturas, são mortes, e ele meio que não quer se atrelar a essa imagem, né? E por esse motivo ele acaba, vamos dizer assim, cortando essa linha de crédito e até um pouco desse incentivo também, né? Dessa intervenção que os americanos poderiam estar fazendo aqui nessa região. E então, por esse motivo, né, da década de 80, grande parte desses militares aí, vendo que eles estão cheios de problemas, eles vão acabar aos poucos, né, abrindo, vamos dizer assim, novamente a democracia para que, vamos dizer assim, o povo ele possa se coordenar, tá? Uma coisa que eu não posso deixar de comentar aqui com vocês é que esses governos militares, antes deles entregarem, né, esse poder à democracia, à população, eles deram um jeito sim de se safar, né, de toda a barbárie que eles fizeram e simplesmente, como é que eu posso colocar aqui para vocês, eles acabaram ficando, vamos dizer assim, impunes, né, do crimes aí que eles acabaram cometendo. Aqui mesmo no Brasil, né, como um exemplo, tem muitos processos ainda, né,
de pessoas que foram dadas como desaparecidas, mas essas pessoas elas foram assassinadas, né, pelos militares. E isso também ocorreu tanto na região da Argentina quanto na região do Chile, enquanto outras regiões aí da América Latina também, tá? Que eu estarei comentando aqui no vídeo para vocês. Só para deixar um pouco mais, vamos dizer assim, fazer um complemento, tá, desse vídeo, para quem quiser, no meu canal também já tem a videoaula, tá? São 2 videoaulas falando sobre a ditadura militar no Brasil, tá bom? Então, assim, tá bem bacana, tá bem interessante. Quem puder dar uma conferida lá, ok? Então, a partir, gente, de 1980, que eu já tinha citado para vocês, a América Latina ela vai começar, vamos dizer assim, a trazer novamente a democracia, tá? E para falar a verdade, né, de 1980 até os dias atuais, né, que nem eu posso estar colocando até o ano de 2020, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, para falar a verdade, a democracia ela ainda está ela está tentando ainda, né, ser consolidada, porque grande parte dos problemas dos regimes militares, eles ainda estão presentes nos dias atuais. Tudo bem, gente? Bem, aqui, né, eu deixei em destaque para vocês 2 nações que eu vou estar falando, detalhando um pouco mais, né? Eu já falei para vocês que eu gravei uma videoaula falando sobre o regime militar aqui no Brasil, tá? E eu coloquei aqui nesse vídeo para vocês falando sobre a Argentina e falando sobre o Chile também, né? Que são 2 histórias assim que eu não poderia de falar para vocês, de comentar com vocês. Bem, então, bora lá, né, falar sobre a Argentina. Primeiramente, né, o Perón, ele foi eleito no ano de 1946 e, que nem eu já tinha citado para vocês, né, após a Segunda Guerra Mundial, economicamente falando, todos os países da América Latina, eles estavam muito bem, né? Então, Perón, ele vai ser aquele famoso governante, né, chamado populista, e ele vai fazer, assim, um governo muito bom, né, na Argentina. Só que em meados do ano de 1952, que nem a gente consegue observar, né? Claro que com o incentivo dos Estados Unidos, a Europa ela já está se reconstruindo. Então a gente começa, vamos dizer assim, ver que as economias, né, elas já não estão tão boas porque aquele mercado consumidor dos nossos produtos já não tinha mais essa necessidade, porque eles mesmos já estavam, vamos dizer assim, suprindo suas próprias necessidades. E esse cenário, né, acabou atingindo muito a Argentina, né? E só para vocês terem uma ideia, claro que já estamos falando do segundo mandato aí de Perón, né? A Argentina, ela sim está começando a entrar em declínio, né? Em recesso econômico. Então, só para vocês terem uma ideia, assim, o número de desempregados aumenta cada dia mais, né? A inflação também. E isso acaba, né, trazendo bastante oposição para o governo de Perón, né? E que nem eu tinha citado para vocês, né, que vai ser logo em meados aí da década de 60, podemos colocar dessa forma, né, que a grande maioria desses governos vão acabar impondo, né, o regime militar. Então, assim, lá na Argentina, os militares, junto com a Igreja Católica, eles vão ser a oposição do governo de Perón e vão articular um golpe, né, e conseguir implementar esse golpe no ano de 1955. E isso daí vai ser um marco, assim, muito grande na história da América Latina, porque ninguém imaginava. E o Perón, né, ele vai acabar sendo exilado na Espanha e ele vai sim, né, retornar novamente à Argentina, mas muita coisa vai acabar, né, se passando ao longo do tempo aí. A Argentina, que nem eu coloquei em destaque aqui para vocês no slide, entre o ano de 1955 e 1973, né, vai ser um período em que a Argentina ela vai ter, né, a ditadura militar e alguns governos, né, democráticos, assim, eu ainda coloquei bem essa palavra para deixar bem explícito, assim, limitados, né? A gente diz que é um governo democrático, mas não é governo democrático, gente, era sim ditadura, a gente pode colocar dessa forma, né? E só para você ter uma ideia, além dessa forma de governo totalmente repressora,
A economia, né, a cada ano que se passa, gente, piora cada vez mais. Gente, vocês têm que colocar na cabeça de vocês que, pelo amor de Deus, durante o período da ditadura militar, nenhum país cresceu economicamente. Isso daí foi um engano, isso daí foi uma pura ilusão. A economia, ela está quebrada, gente, assim. Imagine a pior situação. Vocês imaginaram? Pois então, imagine um pouco pior. É bem isso que estava acontecendo nesse cenário, tá? E, claro, né, em meados de 1970, em 73, né, mais para ser específica, depois que eu já tinha dito para vocês que Jimmy Carter ele vai acabar deixando de apoiar grande parte desses regimes, né, na Argentina eles vão tentar, vamos dizer assim, voltar à democracia. E aí, né, por conta disso daí, vai surgir os partidos políticos, e entre esses partidos, né, um deles era o apoiador, né, do Perón, né, e nas eleições, quem vai acabar sendo eleito presidente vai ser o Héctor José Campora, né? E o vice vai ser o Vicente Solano Lima, né? E quando eles foram eleitos, o principal objetivo deles era ficar no poder até que o Perón ele pudesse, né, sair do exílio e voltar novamente, né, para a Argentina. E quando o Perón ele retorna, quando ele já está em solo argentino, né? Aí o cargo de presidente é deixado vago para que novas eleições sejam realizadas e aí sim a população ela possa votar no Perón, né? E foi isso realmente que acabou acontecendo, tá? E a população acabou elegendo o Perón como novamente presidente da Argentina e o Perón escolheu como vice, né, a sua terceira esposa, que ela é mais popularmente conhecida como a Isabelita, tá bom? Só que é o seguinte, gente, vamos lá. O Perón ele acabou de pegar um governo que tá quebrado, né, pós-ditadura. Ele tá tendo muita oposição porque novamente tinha aquele estigma, né, do socialismo voltar novamente para Argentina. E não só isso, gente, só para vocês terem uma ideia, né, o Perón ele não estava, vamos dizer, como é que eu posso dizer assim, não estava muito bem, né? E após 9 meses, quando ele assume o governo, né, ele acaba morrendo. E a pobre da Isabelita, gente, ela fica assim totalmente perdida porque ela sabia que poderia ocorrer novamente um golpe militar, né? Porque Perón, além dele não conseguir resolver os problemas, né, da Argentina, ela, por ser mulher, para poder governar, não tinha aquele impulso, não tinha aquele pulso firme, e além disso, ela não tinha esse apoio todo, né, que ela imaginava. E a Isabelita, né, como ela estava vendo que ia acabar ocorrendo sim, né, uma nova ditadura, ela tentou chamar eleições novamente. E essas eleições, né, elas foram impedidas e o golpe, né, novamente ele foi dado do ano de 1976, né? Então, só para você ter uma ideia, em 1973, né, vamos dizer assim, acabou-se o período da ditadura militar, mas com 3 anos depois é implantado novamente, gente. Então, assim, quando você vai estudar sobre o período da ditadura militar na Argentina, é uma das histórias assim mais tristes, gente, porque realmente ali aconteceu muita barbárie. Eu acho que mesmo se eu fosse gravar uma videoaula falando só sobre a ditadura militar da Argentina, eu acho que não seria o suficiente para falar tudo o que ocorreu, porque realmente assim foi uma coisa até hoje para os historiadores assim um pouco inexplicável, né, de se falar, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, gente, se o primeiro período da ditadura tinha sido horrível, o segundo período vai ser muito pior, gente, muito pior. Vocês não têm ideia, tá? Então, entre o ano de 1976 até o ano de 1983, gente, realmente eles vão fazer uma perseguição, vão fazer uma caça às bruxas, tá? Então, realmente essa vai ser uma coisa, meu, de louco. Muitas pessoas vão ser perseguidas, vão ser torturadas, vão ser mortas. Gente, assim, praticamente vai ser uma terra sem lei na Argentina, tá? Os militares, né, eles vão acabar, vamos dizer assim, entrando em declínio novamente, porque eles vão acabar fazendo um ato assim muito falho, né? A Argentina, ela vai tentar invadir as Ilhas Malvinas, né?
E quando ela acaba fazendo esse ato, vamos dizer assim, suicida, ela acaba declarando guerra, né, para os britânicos. Gente, imagine você querer declarar guerra, né, aos britânicos. Meu, quem era a Argentina para poder entrar em guerra? Só que os militares fizeram isso daí achando que eles iam conclamar aquele nacionalismo, né, da população, tal tudo, mas não foi nada disso, pelo contrário. Além deles serem derrotados militarmente pelos britânicos, a população realmente acabou ficando totalmente contra, né? Então os militares eles viram assim que não tinha mais como eles permanecerem no poder, porque realmente a pressão estava muito grande. Além disso, até o próprio Estados Unidos também, vamos dizer assim, estava intervindo de alguma forma. E aí, né, só para vocês terem uma ideia, antes deles entregarem novamente o poder, né, para a democracia, para que novas eleições fossem chamadas, eles simplesmente, né, vão tentar apagar essa história da ditadura, né, de toda essa barbárie que eles fizeram, e eles vão declarar que todas aquelas pessoas que foram assassinados, né, durante esse período, que elas vão ter o status de desaparecido, tá? E, gente, isso daí é algo assim muito marcante, tá? Até hoje, porque lá na Argentina tem um movimento, né, que é chamado, que eu vou até estar mostrando, né, logo a seguir aqui na imagem para vocês, que são de mães, né, e avós que tiveram, né, os seus filhos, que tiveram os seus netos, né, que foram assassinados pela ditadura, mas por ter esse status de desaparecido, né, então elas acabam não tendo os direitos, né, garantidos. Porque quando uma pessoa é declarada desaparecida, gente, vocês não têm ideia do quanto isso daí é prejudicial, né? Às vezes essa pessoa ela tem algum bem no nome dela, não pode ser vendido, não pode ser partilhado. Às vezes você não pode entrar, né, com um pedido de pensão, né, no nome daquele indivíduo, porque ele está declarado desaparecido, sendo que você sabe que ele foi assassinado, né? E os militares, eles acabaram fazendo isso daí, né, deram esse status de desaparecido, era simplesmente para que eles não pudessem ser punidos pelos crimes que eles cometeram, tá? Então isso daí vai ser algo bem marcante e vai ser algo assim de bastante discussão até os dias atuais na Argentina, tá bom? No ano de 1983, o Raul Alfonsín ele acabou sendo eleito presidente, e aí sim a gente diz que o período da ditadura militar na Argentina, ela se finalizou, tá? Aqui eu coloquei essa imagem, né, para vocês, que é um movimento que é das Mães da Praça de Maio, tá? Esse movimento das Mães da Praça de Maio existe até os dias atuais, tá, gente? E elas, literalmente, né, fazem essas passeatas, realmente, né, lutando para tentar mudar esse status de desaparecido para o status de, literalmente, que eles foram assassinados. E para que os culpados, eles possam, sim, pagar, né, por todas as suas, por todos os seus crimes, né? Só para vocês terem uma ideia, lá na Argentina, alguns militares, eles acabaram sendo julgados, mas isso já foi em meados de 2016, gente. Então, imagine, né? Só voltando aqui, ó. Crimes que ocorreram, né, durante o período da ditadura militar entre 1976 e 1983, né, só foram julgados no ano de 2016. Então, assim, muitos militares já tinham sido, vamos dizer assim, já tinham falecidos, alguns estão ainda em processo judicial, né? Então, assim, gente, é uma coisa, vamos dizer assim, bem desumana, né? O que fizeram aí com essas mães e com essas avós. E fica esse apelo aí, né? Para que, gente, vocês que são estudantes e a gente está falando sobre esse período de ditadura, sejam bastante conscientes, tá? Na hora do voto. Não permitam nunca que a ditadura volte, porque quem só viveu esse período sabe, né, o que realmente é a ditadura militar. E a ditadura militar, gente, não foi uma coisa boa para a população, tá? Foi uma coisa muito ruim, uma coisa muito prejudicial e é algo que abala até os dias atuais muita vida aí, né, desses cidadãos aí, tá bom? Vamos aqui então falar sobre o Chile, né? Não tem como, né? Eu já disse que eu falei sobre o Brasil, acabei de comentar sobre a Argentina, não poderia deixar de falar sobre o Chile, gente. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Novamente, após a Segunda Guerra,
o Chile ele vai acabar, né, tendo algumas reformas, né, sociais e algumas intervenções aí também, tá? Que nem a gente consegue observar o Chile, né, durante o período aí da Segunda Guerra, novamente pegando lá aquele panorama, estava bem, mas aí, né, após o final da Segunda Guerra, como a Europa ela tá começando a se reconstruir novamente, acaba entrando em declínio essa economia. Só que no Chile, gente, vai ser um pouquinho mais complicado, porque além das coisas já não estarem muito boas economicamente, havia uma briga muito grande entre a direita e a esquerda do Chile, tá? E só para vocês terem uma ideia, o governo atual, ele sofria tanto pressão, tanto da direita, da esquerda, quanto do centro, dentro do seu próprio governo. Então, assim, era uma confusão muito louca, né, dentro do Chile. E no ano de 1970, vai acabar surgindo aí um ícone, né, que é o Salvador Allende, né, não tem como falar do Chile e não falar sobre esse líder populista aí, tá bom? Ele é eleito presidente. E esse cara, ele tinha muitos planos de reformas, tá? Que é aquelas reformas sociais. Então eu posso estar citando aí para vocês: reforma econômica, reforma agrária, né? Entre outras coisas muito mais que a gente podia estar citando. Mas o Salvador Allende, gente, ele vai acabar fazendo assim algo que vai ser assim extraordinário, tá? Que ele vai nacionalizar os bancos e as minas de cobre. Então, quando ele faz essa nacionalização, né, desses dois setores, ele não levou em conta aquelas empresas privadas, principalmente, né, estadunidenses. Então, ele simplesmente vai nacionalizar tudo e falou assim: isso daqui é do Estado. Então, gente, imagine você estar naquele cenário, né, da Guerra Fria, chega um presidente fazendo reformas e nacionaliza empresas estrangeiras. Meu, isso daí foi algo assim que abalou muito a América Latina, porque todo mundo ficou de queixo caído e falou: gente, esse cara é maluco. E aí, né, novamente a gente viu, né, tava aquele fantasma do socialismo: nossa, esse cara é socialista, tal, tudo, ele quer botar o terror, não podemos permitir que ele faça isso, né, aqui no Chile. E aí os grupos de direita, né, eles vão se juntar e a primeira coisa que eles vão fazer é tentar sabotar a economia. De que forma vão sabotar a economia? Não fazendo investimento, não dando emprego, não pagando imposto, entre outras coisas muito mais, literalmente como se estivesse fazendo um boicote. E só para você ter uma ideia, por conta dessa falta de investimento, né? Então o desemprego vai acabar aumentando, e não só o desemprego, mas também, gente, só para vocês terem uma ideia, produtos básicos, sabe, de necessidade, consumo vai acabar faltando, né, no Chile. Então imagine um país que é agrário, começa a se industrializar, agora não tem produto industrializado, também não tem produto agrário. Então imagine o caos. Gente, sério. Quer deixar a população insatisfeita é faltar comida. O cara ele pode ser o melhor presidente, ele pode ser o maior populista, mas a população começou a passar fome, a população esquece tudo o que esse líder ele fez para si. E aí, resultado, né? Já tem os setores de direita que tá contra, já tem a Igreja Católica, já os Estados Unidos está totalmente contra, a própria população tá contra. Resultado, os militares viram assim que, né, o cenário estava totalmente articulado para que eles conseguissem fazer o golpe, né? Então eles fazem o golpe e o Augusto Pinochet, que é esse personagem que está ao lado aí, que vocês estão vendo na imagem, ele vai assumir o poder, gente, no ano de 1973, tá? E, meu, esse cara, gente, pelo amor de Deus, quem tiver a oportunidade de estudar sobre ele, estudem, porque esse cara, olha, eu como historiadora, para mim, assim, ele é um inimigo número um, né? Eu acho que de todos os militares, ditadores que a gente já estudou, para mim, esse cara foi, assim, um personagem, assim, de destaque, para deixar em destaque mesmo, tá? E só para você ter uma ideia, um dos primeiros atos, né, que os ditadores vão acabar fazendo é mandando bombardear o palácio presidencial, gente. Então, só para você ter uma ideia, Salvador Allende, que estava presente, né, no palácio, ele acabou sendo morto. Então, assim, ele foi assassinado literalmente a sangue frio. Como é que você vai mandar bombardear o palácio presidencial, sendo que você sabe que tem pessoas ali dentro? Então, assim, você vê que é um governo, gente, totalmente sem qualquer tipo de escrúpulo, tá bom?
E depois que eles fazem esse ato, né, depois que eles assassinam o Salvador Allende, que ele não teve nem oportunidade de se exilar, de se refugiar, nem nada disso, ele foi simplesmente assassinado, né, aí sim os militares vão declarar dizendo que o Chile está em estado de sítio, né, e quando a gente declara que um país está em estado de sítio, então você diz assim o seguinte, que as pessoas que estão no poder, né, elas têm o poder de fazer o que elas bem entenderem, né, para tentar resolver aquela situação. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia, vai ser durante esse período que Pinochet, ele vai acabar perseguindo todos os seus opositores. Gente, esse cara vai sair matando um monte de gente, um monte, tá? Até amigos foram assassinados também. Sabe aquela mania assim da conspiração? Foi literalmente isso que acabou ocorrendo, gente. Assim, foi um negócio assim, tipo, muito louco mesmo. E só para vocês terem uma ideia, né, durante o governo do período da ditadura, né, foi até um pouco contraditório, porque entre o ano de 1977 e entre o ano de 1982, a economia do Chile começou sim, né, a crescer. E foi algo assim totalmente inédito, porque que nem a gente viu que nas outras, né, nos outros governos militares, isso acabou não ocorrendo, foi uma pequena ilusão, mas no Chile obteve-se um sucesso, mas foi um sucesso, assim, vamos dizer, muito rápido, né? E a partir de 82, então, economicamente falando, eles acabam entrando em declínio, e aí sim a gente começa a observar, né, que o Pinochet ele já não tá mais com toda essa influência, com todo, vamos dizer assim, esse poder, né, que a gente imaginava que realmente ele estava em suas mãos. E só para vocês terem uma ideia, no ano de 1988, né, vai acabar sendo feito um plebiscito, né, perguntando para a população se a população queria, né, que Pinochet ele ficasse no poder por mais alguns anos aí, se eu não me engano, acho que eram 8 anos. E claro que a população que já estava vindo, né, do período de ditadura desde o ano de 1973, literalmente vai dar um não bem grande, né, para Pinochet e vai falar assim: você saia do poder, pelo amor de Deus, porque a gente não te suporta mais. Mas claro que a gente sabe que o Pinochet ele saiu do poder, gente, porque, a ditadura, né, durante o período que eu citei para vocês de 60 a 80, de todo o continente aqui da América Latina, ela estava caindo. Então, assim, por mais que ele tentasse permanecer no poder, ele já não tinha mais base, não tinha mais apoio para se permanecer, tá bom? E aí sim, né, no ano de 1989 foi realizada novas eleições e o Patrício, ele acabou sendo eleito presidente, tá? Só que antes, né, do Pinochet ele acabar, vamos dizer assim, recuando da presidência, ele vai acabar, gente, só para vocês terem uma ideia, criando um cargo, né, de senador vitalício para si. E esse cara ainda permanece lá no governo chileno. E, sério, é um cara assim que, olha, era para ter sido, olha, não querendo ser extremista, mas esse cara já era para ter sido dizimado, né? E ele é uma figura ainda bastante presente na política chilena, tá bom? Gente, eu só queria voltar aqui falando um pouco sobre a Argentina, tá? Que eu acabei me esquecendo, mas no ano de 1983, quando o Raul Alfonsín ele foi eleito presidente, esse cara ele acabou criando, né, leis que favoreceram os militares, tá bom? Entre essas leis aí, né, a gente pode citar aqui todos os, vamos dizer assim, pecados, né, todos os atos ruins que os militares fizeram estariam perdoados, né? E a outra lei que ele criou era, tipo, praticamente, se eu não me engano, acho que o nome da lei era até ponto final, que dizia assim que esse assunto estava morto, enterrado e que não deveria mais ser remexido, né? E por esse motivo que eu disse para vocês que apenas no ano de 2016 que alguns casos acabaram sendo julgados aí desses militares. Mas para todos os efeitos lá na Argentina é como se nada disso tivesse acontecido, como se nunca tivesse ocorrido, né, o período da ditadura militar. Bem triste, né, gente? Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Por favor, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu curtir aí no vídeo,
Se tiver dúvida, pode deixar no comentário. Tudo bem? Até o próximo vídeo, turma. Beijo, beijo. Tchau, tchau!